Bom dia, G aqui. Hoje a gente vai ensinar conversões de unidades, que eu vejo que isso é uma coisa que muita gente tinha dificuldade, inclusive eu. No meu terceiro ano do ensino médio eu fiz uma prova e eu não sabia direito como converter unidade, então eu decidi criar um método para sanar essa dificuldade. E aí eu criei isso e agora eu vou apresentar para vocês. Eu vou começar ensinando isso de forma prática e depois eu vou fundamentar. Então vamos lá. O Vaticano é o menor país do mundo. Embora esteja localizado dentro de uma cidade de Roma, na Itália, o território conhecido como a sede da Igreja Católica é importante e apresenta uma área de 0,44 km², que em metro ao quadrado corresponde a. Ou seja, ele fala que o Vaticano é o menor país do mundo e fala a área do Vaticano em metro quadrado. Não, quilômetro quadrado, que é 0,44 quilômetro quadrado. E aí ele fala, ele pede pra gente em nossa, em metro quadrado, né? Ele fala em quilômetro quadrado e pede em metro quadrado. Então, é isso que a gente quer. Logo, queremos 0,44 km² em metro quadrado. Qual que é a sacada aqui? Você vai pegar o prefixo da unidade e vai colocar na potência de 10 mais próxima, né? Que isso a gente chama de ordem de grandeza, né? Então aqui, veja, aqui é 10 a 3, porque quilo vem de 10 a terceira. E aqui é 10 a 0, porque não tem nenhum prefixo de quilômetro, né? Você pega o valor a converter com sua respectiva unidade e a unidade, né? Então, é a primeira sobre a segunda, né? Ou seja, quilômetro sobre metro. Se quilômetro veio primeiro, você tem a ordem da grandeza do quilômetro e depois sobre o metro, né? Então é assim que você faz. Quilo é 10 a terceira e metro é 10 a 0. Aí é mais conveniente você fazer a divisão primeiro, que vai dar 10 a 3, porque a propriedade da potência diz que a gente conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então fica 10 a 3 da primeira potência e 10 a 0 da segunda potência. 10 menos 3, não, 10 menos 0 dá 3, né? Isso elevado ao quadrado, que é um método, se for unidade de área, a gente eleva ao quadrado, se for volume, a gente eleva ao cubo, né? E aí fica 10 a sexta. Com esse valor, a gente pega a nossa unidade a converter. Portanto, aqui fica 440 mil. 440 mil, isso mesmo. Logo, alternativa D aqui. É basicamente isso. Eu vou fazer outro exercício. E depois a gente vai fundamentar isso. Deveria ter começado pelo outro primeiro, mas enfim. Aqui ele fala, um aluno de ensino médio vai até o açougue, a pedido de seus pais, comprar 5 quilos de carne para um churrasco em sua casa. Além da carne, ele compra 6 litros de refrigerante para oferecer aos convidados. Qual alternativa a seguir possui os valores da quantidade de carne e de refrigerante, respectivamente, nas unidades tonelada e mililitro? Ah, aqui ele pede tonelada, né? Bom, eu errei, mas para gerar engajamento, me respondam aí nos comentários na unidade correta. Eu coloquei litro, né? Eu não enxerguei direito. Então vamos lá.
daria para unidade de capacidade também. Litro é a mesma coisa do metro, ele não tem nenhum prefixo, né, de potência de 10. E aí, portanto, fica 10 a 0. E aí, ml é 10 a menos 3, que vem de milli, né? Então, 0 menos 3, conservando a base e subtraindo os expoentes, fica 10 a terceira, né? E aqui eu vou pegar esse 10 a terceira e multiplicar. E aqui eu não vou elevar nenhum. Por quê? Porque é unidade de comprimento, que é uma dimensão só. Porque você sempre eleva a quantidade de dimensões. É basicamente isso. E agora a gente vai fundamentar. Aqui tem a apostila, falando que o sistema métrico de medida é um jeito de dizer o qual grande ou qual pequeno é uma coisa, né? A unidade de medida é uma comparação de algo em relação ao... Voltei. Então, a unidade de medida é uma comparação de algo em relação a outra. Se eu digo que minha sala mede 5 portas, quer dizer que o tamanho da sala é de 5 portas, ou seja, que cabe 5 portas na sala. Então, é basicamente isso que é a unidade de medida. Sistema métrico decimal. É um sistema de medidas que tem por base 10, ou seja, que as unidades é uma múltipla da outra. Por que 1 quilômetro é 1000 vezes 1 metro? Porque ele é uma potência de 10 e o quilo vem de 10 a terceira. É basicamente isso. Aqui está explicando conversão de unidade, que eu não vou explicar porque eu já expliquei anteriormente. E aqui a gente vai entender por que funciona. Pegando o exemplo, temos 10 ao cubo, porque vem de quilo. E 10 a 0. Por quê? A unidade de medida não carrega a ideia de caber. Então, você quer saber quantos metros cabem em 1 quilômetro. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar em uma coisa comum, porque vai tudo se cancelar e vai ficar bonitinho. Então, você sabe que 1 quilômetro é 10 ao cubo metro, e 1 metro é 10 a 0. Metro mesmo, que é 1, né? E aí você divide. Quando você faz isso, você consegue fazer uma regra de 3. Isso é conveniente porque você tem quanto vale 1 metro em quilômetro, né? Que é da unidade a converter, que no caso é o metro. E, portanto, quando você multiplica cruzado, você só tem que multiplicar, porque você só vai dividir por 1. Né? É basicamente isso. E nessa outra parte aqui está falando que o algoritmo é versátil, que é aquela história de levar a dimensão. Foi basicamente isso. Muito obrigado. Deixa o like.